a nossa saudação cordial a todos vocês que estão conosco neste momento para mais um estudo da Palavra de Deus. Quem tem acompanhado os últimos estudos está lembrado que nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, uma série dos capítulos 1º até o 12º. Hoje nós temos o capítulo 9, versículos 1 a 31. É um texto bastante conhecido sobre a conversão de Saulo, que depois viria a ser o grande apóstolo Paulo. Eu começo fazendo uma afirmação consoladora. Às vezes o que começa mal termina mal neste mundo. Mas aqui poderia-se dizer no estudo de hoje, o que começa mal termina bem. O que eu quero dizer com isso? No início do texto, nós vamos ver que a igreja de Jerusalém foi perseguida. E no final e os perseguidos, eles foram inclusive expulsos de Jerusalém, menos os apóstolos que ficaram junto com a igreja ali em Jerusalém. Mas no final do texto, lá do versículo 31, diz que a igreja tinha paz. É uma afirmação até bastante rara no Novo Testamento. A igreja tinha paz em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, na Galileia, ou seja, em toda a chamada Terra Santa. O que nós estamos estudando em Atos é que está se cumprindo o que foi pedido aos discípulos e eles tinham a promessa da assistência do Espírito Santo para tal que eles espalhassem o Evangelho. Lá em Atos 1, versículo 8, diz que sereis minhas testemunhas, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na semana passada nós estudamos que o Evangelho chegou a Samaria, principalmente com Filipe. Filipe, o evangelista, que depois também mais ao sul falou com um oficial da rainha Candace da Etiópia, e este conheceu a Cristo através desta conversa, ao ler Isaías capítulo 53, a promessa do servo de Deus que sofreria por causa dos nossos pecados. Pois bem, esse Filipe levou o evangelho a Samaria, e hoje nós vamos ver que o Evangelho chega mais ao norte, na Síria, ao norte do Mar da Galileia, e chega à capital da Síria, a Damasco. Damasco é uma cidade que fica num planalto a 760 metros acima do nível do mar, na Síria, e ela é banhada pelos rios Abana e Arfar. De onde nós sabemos isso, ou onde nós temos a referência bíblica? Nós temos no Antigo Testamento a referência de 2 Reis, capítulo 5, versículo 12, quando um oficial sírio ele é curado da lepra. E ele era, então, de Damasco, e ele cita esses rios Abana e Arfar. Olhando mais de perto o texto, no começo do capítulo 8, nós lembramos que Saulo consentia na morte de Estevão, e agora no capítulo 9, nós vemos nos primeiros versículos, Saulo era um grande perseguidor da igreja. Ele levava as pessoas para a cadeia. E, inclusive, no capítulo 22 de Atos, em Atos 22, 4, ele diz que eu prendi muita gente e alguns morreram por minha ordem. Alguns cristãos, inclusive, chegaram a morrer. Então, quando Saulo era um perseguidor da igreja, ele não dava ponto sem nó. Ele fazia as coisas todas legais, conforme a lei dos judeus na ótica dele. Ele pediu cartas ao sumo sacerdote de Jerusalém, é bem capaz de ter sido Anás, esse sumo sacerdote, cartas autorizando-o
a encontrar a sinagoga lá em Damasco, e lá em Damasco prender os do caminho, assim já chamados os cristãos, os do caminho. Talvez uma referência a João 14,6, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles dizem que eles são do caminho, eles seguem esse caminho. Pois o Saulo arrumou cartas autorizando-o a prender e levar para Jerusalém. Ele queria arrastar homens e mulheres cristãos agora de Damasco para Jerusalém e lançá-los na prisão. Pois quando ele está indo com seu séquito, quando ele está perto da cidade de Damasco, então acontece aquilo que nós conhecemos, esse episódio, como a conversão de Saulo. De repente, em plena luz do dia, apareceu para ele uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia, e ele, diante dessa luz, desse evento, só ele ouviu uma voz que dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, eu sou Jesus a quem tu persegues. Em todos os tempos, quando a igreja é perseguida, quando um cristão é perseguido, quem está sendo perseguido é o próprio Cristo. Por quê? Porque a igreja é chamada de o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Não que nós somos a carne dele, não é isso. Mas em termos bíblicos nós formamos uma unidade com Jesus. Nós temos comunhão com Jesus como ele tem com o Pai. Nós temos comunhão com Jesus e comunhão uns com os outros. Os cristãos são uma verdadeira família, todos unidos em Cristo. Então, qualquer coisa que se faça contra o cristão é contra o próprio Cristo. O Saulo, nessa ocasião, caiu literalmente do cavalo, ele ficou cego, e aí conduziram ele para dentro da cidade de Damasco. Lá em Damasco, o Saulo teve essa visão aqui. Lá em Damasco, um discípulo tem uma visão, um discípulo do Senhor, chamado Ananias. Nessa visão, o Senhor Jesus, na visão, lhe pede para ele encontrar Saulo. Diz que vá lá na rua chamada Direita e encontra o Saulo, aquele perseguidor. Rua Direita de Damasco era a rua principal, tá? Num determinado lugar. O Ananias diz: de jeito nenhum, esse homem está aí para prender gente. Ele é um dos maiores, se não o maior inimigo da gente. Daí, o que o Jesus diz ao Ananias naquela visão? Isso está em Atos 9, os versículos 15 e 16. Eu leio aqui. Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome para os não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. O Saulo é um vaso escolhido por Jesus. Nós somos vasos escolhidos. Você e eu somos individualmente escolhidos por Jesus. E Jesus não enganou o Saulo. Ele mandou essa ordem. Olha, ele que é perseguidor de perseguidor, ele vai passar a ser um perseguido. Ele que era janela, daqueles que você joga pedra, agora ele vai ser vidraça, ele vai ser, vai levar pedrada. Ele era o caçador de cristãos. Agora ele vai ser caçado por ser cristão. Mas eu escolhi, diz Jesus, a dedo, eu vou capacitar esse homem para minha causa. Ele vai pregar a reis, principalmente aos não-judeus, mas também aos judeus, a respeito de mim. Então, diante disso, quando acabou a visão, o Ananias se dispôs, ele encontrou Saulo, ele chama ele de irmão, impôs as mãos sobre ele, né? Saulo ficou cheio do Espírito Santo, ele ouviu a palavra de Deus ali, o Saulo, né?
e inclusive foi batizado. Na verdade, a conversão de Saulo, nós não podemos, ou entregar o coração a Cristo, não podemos identificar exatamente o momento. Mas o processo começa com a aparição de Jesus. Mas o processo acontece realmente aqui, quando ele ouve a palavra e é batizado pela palavra e pelo sacramento. Jesus Cristo se torna o Salvador e Senhor. Isso por atuação do Espírito Santo no coração de Saulo. Tá? Ele continua nessa época sendo sempre chamado Saulo, bem mais adiante vai aparecer o nome dele como Paulo. E agora a mudança é total nele. Ele que tinha essas cartas para prender gente, de repente ele, motivado pelo Espírito Santo, conduzido, guiado pelo Espírito Santo, tendo o poder do Espírito, ele passa a pregar nas sinagogas dos judeus, ele passa a pregar a Cristo Jesus. Que surpresa para os judeus. Naturalmente, eles, muito surpreendidos com isso, eles desconfiavam dele. E diz o texto bíblico que depois de muitos dias, os judeus se revoltaram contra ele e queriam matá-lo. De repente começou o zum-zum, começou o barulho, a chapa esquentou para o lado de Saulo e agora de perseguidor ele passa a perseguido. As pessoas, os irmãos em Cristo ficam sabendo disso. Os judeus tinham posto guardas nas saídas da cidade então murada, nos portões, que se o Saulo quisesse fugir, eles o prenderiam e o matariam, de dia ou principalmente de noite. O que os novos cristãos fazem? De noite eles baixam ele num cesto, uma corda, baixam ele num cesto pelo muro e um grupo o tira dali. Dessa aí ele escapou. E eles levam ele para Jerusalém, né? Jerusalém para a capital, eles levam ele de volta de onde ele tinha sido mandado. Só que em Jerusalém, as pessoas tinham agora já ouvido falar dele. Com Saulo está o Barnabé, do Barnabé já ouvimos falar muito, ele que era junto com o Filipe, junto com Estevão, que já foi martirizado, eles eram daqueles 7 diáconos escolhidos para ajudar a igreja, né? Esse Barnabé é um homem muito versado na palavra de Deus, natural de Chipre, é aquele que vendeu também um terreno e colocou aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem à medida que alguém tinha necessidade. Ele apresentou o Saulo agora aos apóstolos, não mais aos líderes judeus, né? Mas aos líderes dos cristãos. E o Saulo pregou a eles também, os que com eles estavam, ele pregou o evangelho. E tinha um grupo de cristãos chamados os helenistas, aqueles que não eram de origem judaica, e os helenistas, de origem grega, então, eles querem matá-lo. Novamente tem gente que quer matá-lo, eles desconfiam dele. E aí, novamente, o Espírito Santo conduz a coisa de uma forma maravilhosa. Os irmãos da igreja em Jerusalém, sabendo disso, o levaram de Jerusalém para Cesareia, na beira do mar, e daí para cima, para o norte, e depois até a terra natal de Saulo, até Tarso, na Cilícia. Então, em Jerusalém, ele escapou da morte já em Damasco, onde ele, de perseguidor, passou a ser perseguido. Quando ele chega em Jerusalém, novamente, ele cria inimigos, né? Porque agora ele é a favor do Evangelho. Os inimigos do Evangelho querem matá-lo e ele é libertado, levado pelos irmãos para Cesareia e daí até Tarso.
O nosso texto bíblico, no versículo 31 de Atos 9, termina com uma citação maravilhosa. Como eu disse no começo do estudo, na Judéia, na Galiléia e na Samaria havia paz. Isso era meio raro. Havia muita perseguição, mas houve também grandes períodos de paz. Mas essa é a primeira vez essa citação tão bonita. Atos 9, 31, na Judéia, na Galiléia, na Samaria havia paz. E mais uma coisa, novamente aquilo que nos outros estudos eu chamei de estatística do Espírito Santo, há uma citação assim: a igreja cresce em número, o número de crentes continua crescendo. Recordando então essa estatística, no começo de Atos falava-se de um grupo de 120 reunidos, no Pentecostes 3.000 batizados, depois mais um tanto batizados, o número subiu para 5.000, e daí mais de uma vez a citação assim: a igreja crescia em número. E aqui mais uma vez, então já são milhares realmente os convertidos a Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, essa história aqui ela é muito edificante para nós. Ela é como que uma metáfora ou uma parábola, uma comparação da nossa vida. A nossa vida também tem altos e baixos. O primeiro grande momento alto foi o nosso batismo, quando nós fomos apresentados ao Senhor e entregues ao Senhor. O Espírito Santo fez morada em nossos corações. E em nossa vida, então, o Espírito Santo tem conduzido a cada um de nós até aqui. Mas muitas vezes nós somos provados na nossa fé. Nós somos tentados ao pecado, nós somos tentados ao abandono, mas nós pedimos sempre perdão quando tropeçamos, perdão dos nossos pecados de coração. Pedimos em nome de Jesus. E pedimos que o Espírito Santo nos assista para que nós sejamos evangelistas também, junto a nossos familiares e as pessoas que conosco convivem. Que nós sejamos evangelizadores para que mais pessoas possam ser salvas. Sabendo que a salvação eterna definitiva, o bem-estar eterno, nos está reservado e garantido. E aqui nós ainda estamos debaixo da cruz, nos importa sofrer também pelo nome de Cristo. Mas nós não somos como os que não têm esperança. Nós temos esperança e certeza da ressurreição para a vida. Que nós continuemos fiéis a Cristo Jesus, sempre pela operação do Espírito Santo. Que assim seja. Assim encerramos o estudo de hoje. Convido vocês para uma breve oração. Querido Jesus, muito obrigado porque escolheste a dedo este teu servo Saulo, para ele que era perseguidor, agora para te servir mesmo em meio a muitas provações e perseguições. Mas ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Concede-nos imitarmos a Saulo à medida em que ele imitava a ti mesmo, ó Cristo Jesus. Ou seja, dá-nos a mesma fidelidade a ti que Saulo teve. Abençoa todos que estiveram conosco nesse encontro e abençoa nossos encontros daqui para frente em torno da tua palavra. Em nome de ti mesmo, ó Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Por hoje é só. Obrigado pela participação e até a próxima oportunidade.